Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno, aluna do Chance. Como você está? Espero que bem. Essa semana a gente começa mais um módulo de trabalho em equipe. E o que nós vamos ver neste módulo? Nós vamos conversar um pouquinho aí, mais ou menos um mês, acho que são 4 aulas, em que a gente vai falar, abordar, né, a importância do trabalho, o poder da unidade e o poder do coletivo. Vamos trabalhar alguns temas, mas todos voltados, tá, para isso que eu estou falando aqui. Provavelmente você já fez um módulo comigo, eu dou alguns módulos nesse curso. Meu nome é Tatiana Carvalho, trabalho com comunicação e marketing. E aqui nesse curso do Chance, eu apenas aplico os módulos que eu saiba não só ensinar, né, falar sobre o assunto, mas que eu possa trazer também um pouco da minha experiência no mercado de trabalho para vocês. Tá? Então, todos os módulos eu vou não só ensinar para vocês o que é importante que vocês aprendam, mas eu também vou falar um pouquinho da experiência do mercado de trabalho, tá? A ideia é que vocês já saibam o que vão encarar quando chegar lá na frente ou melhorem a performance de vocês se vocês já trabalham hoje, por exemplo. E nessa aula 1, que é hoje, a gente vai começar entendendo um pouco da importância do trabalho. Eu sei que se eu te perguntar qual é a importância do trabalho, você vai ter algumas respostas para me dar. Tá? Talvez você fale, porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero pagar os boletos, porque eu tenho um sonho, porque eu tenho uma vontade de exercer alguma função. Talvez você tenha 1 milhão de respostas para me dar em relação a isso, se eu te perguntar hoje qual é a importância do trabalho. Mas eu vou passar aqui algumas informações para vocês e aí vocês vão conseguir compreender melhor a importância do trabalho para o mundo e do seu trabalho também, ok? Vamos começar a conversar um pouquinho? O que você quer ser quando crescer? Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase, esta pergunta de alguém. Quando a gente é pequeno, principalmente, né? Agora, as pessoas já perguntam diretamente com o que você quer trabalhar, qual é seu sonho, qual faculdade você vai fazer, né? Se você realmente quer trabalhar na faculdade que você está fazendo, caso você já esteja fazendo algum curso superior. Mas essa frase acompanha a gente aí por boa parte da infância. O que você quer ser quando crescer? E de acordo com as informações de mundo que a gente tem, essa resposta vai mudando. Né? Eu lembro que quando eu era pequena eu falava que eu queria ser pediatra. Até que chegou na minha adolescência eu percebi que eu não conseguia ver sangue. Eu percebi que eu não conseguia ver gente morta, essas coisas. E a gente sabe que numa faculdade de medicina, por mais que eu pudesse fazer uma faculdade de medicina para clinicar, né, para ser uma pediatra, só atender ali, não ser cirurgiã nem nada disso, numa faculdade você vai ter que aprender a fazer tudo isso de medicina, né? Depois você pode escolher um outro caminho. E aí eu vi que não vai dar para eu ser pediatra, não vai dar para eu ser médica, né? E que mais que eu pensei em ser? Eu pensei em ser tantas coisas, gente. Mas eu lembro que eu falava muito isso, de ser médica, né? E aí você cresce e você vê que, putz, por algum motivo, aquele sonho que você tem, aquela vontade que você tem, vai inviabilizando, né? Não vai rolar por N motivos. Alguma escolha pessoal, alguma coisa da vida. Às vezes também, se eu for pensar aqui, o curso de medicina também é um curso caro. Para quem paga no particular, para passar no público ele é bem concorrido, exige aí anos de estudos. Tem gente que depois que termina o ensino médio ainda fica anos estudando. Então, isso a gente pode ver para qualquer profissão. Tem criança que fala que quer ser astronauta e vai chegar na adolescência, estudar mais um pouquinho e ver que no Brasil tem muitos poucos astronautas. Não é um país que é voltado muito para os estudos, né? Para esses tipos de estudos, como os Estados Unidos têm a NASA, por exemplo. No Brasil, a gente tem o quê? Sei lá, uns 2 ou 3 astronautas. Enfim. Então a gente vai. Eu estou falando de realidade da vida, tá, gente? De coisas que a gente vai percebendo que por algum motivo não vai rolar, tá? Mas a gente vai precisar trabalhar, porque isso é uma coisa que a gente aprende desde pequeno, que a gente estuda quando é criança e adolescente e depois a gente precisa arrumar um emprego, né?
E o bom é que você compreenda o porquê que você precisa arrumar um emprego, o porquê que você precisa trabalhar. O trabalho, ele ocupa um lugar central na vida cotidiana. É centro de preocupações e investimentos individuais e coletivos. É fonte de renda, estrutura nosso calendário e também é mecanismo de integração social. Calma que a gente vai ver com calma, tá? Cada um desses itens. O trabalho estimula o homem a crescer e desenvolver-se na sua identidade. Agrega valor e propósito à vida das pessoas. Através dele, somos desafiados a desenvolver maneiras de agir, conhecer, construir, superar, encontrar soluções, cuidar e melhorar o meio onde vivemos. Eu estou abordando o trabalho aqui abordei como uma profissão quando eu falei de medicina, mas eu acho que a gente já pode começar a ir um pouco mais fundo, a compreender que para o mundo funcionar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se encaixar em algum lugar, em alguma função, tá? Ele ocupa, nosso tá dizendo aí, o trabalho ocupa lugar central na vida cotidiana. Por quê? Pra gente viver, para a gente ter a nossa vivência como ser humano, para a gente conseguir habitar nesse planeta, a gente precisa ocupar ali um lugar que permita que o mundo continue o quê? Girando. Ou seja, que as coisas continuem acontecendo, né? Então, o trabalho, ele ocupa esse lugar central aí, né? Ele vai ser a fonte de renda que você vai precisar aí para se manter, porque a gente precisa se manter, a gente precisa comer, a gente tem necessidades básicas de comer, de vestir, de morar, né? Ele vai ter aí o lugar dele aí, não só nessa fonte de renda, mas como também no lugar de integração, para a gente viver integração social, para a gente viver uns com os outros, né? Conviver uns com os outros, cada um vai ter que desempenhar um papel ali na sociedade, tá? Mas ele também nos estimula a crescer, a desenvolver a nossa identidade. Eu sou o que eu sou hoje também pelo trabalho que eu realizo, tá? Eu não sou o que eu faço, mas o que eu faço é grande parte do que eu sou. Vocês conseguem compreender essa expressão que eu falei aqui agora? Tá? E ele me ajuda a me desenvolver, porque através do trabalho eu conheço realidades que eu não conhecia, eu conheço lugares que eu talvez não conhecesse se eu não trabalhasse, tá? Então ele agrega valor a mim como ser humano. Ele agrega propósito à minha vida, porque eu vou viver para fazer algo, para ser algo, tá? Não vou ser apenas aquilo, não, mas vai ser parte do que eu sou, tá? Então ele vai agregar valor a mim. Tá? E é um trabalho, é o que também me desafia cada dia, tá? A me superar, a me encontrar soluções, a melhorar também o meio onde eu vivo, tá? E quando eu falo melhorar o meio onde eu vivo, eu não tô falando desde o micro, que é melhorar o lugar onde eu vivo, a minha casa, através de coisas que eu posso me proporcionar em conforto, tá? Em um lugar bom para se morar, um lugar que vai me atender, que vai atender aquilo que eu preciso, que vai atender a minha rotina, ao macro também, tá? Ao melhorar o meu bairro, a minha cidade, através da função que eu exerço, através do que eu faço, tá? E quando eu falo isso, não tem essa escala do menor e do maior, tá? Todos têm a sua importância. Porque às vezes a gente pode olhar, e eu acho que eu até já tive essa conversa em algum outro módulo com vocês, a gente pode olhar, o mundo faz isso hoje, ele coloca importância, né? Ele quer colocar uma escala de importância nas pessoas, quem é mais importante, quem é menos importante. Quando, na verdade, todos são importantes, né? Da pessoa, vamos para vocês não entenderem como menor, maior, vamos olhar para uma rotina de um dia, por exemplo, uma rotina diária, em que você acorda, né? E aí você vai à padaria para comprar o seu pão e o seu leite, para você tomar o seu café. E aí depois que você toma o seu café, você toma o seu banho.
e se arruma para você ir trabalhar. Vai para o seu lugar onde você vai exercer a sua função ali na sociedade. Para trabalhar, você pega um ônibus, tá? Ou você vai de carro. E para você ir de carro, você tem que abastecer. Ou você vai de ônibus. E aí você chega no seu trabalho, você passa pela portaria e você senta na sua mesa para exercer sua função. Até você chegar no trabalho, olha quantas pessoas já foram importantes para que a sua rotina acontecesse. A pessoa que te atendeu lá na padaria, que te vendeu o pão e o leite e te ajudou a se alimentar para você começar mais um dia de trabalho. A pessoa motorista do ônibus ou cobrador, que também os dois, né? Porque algumas cidades têm os dois, algumas cidades têm só o motorista, que também é o cobrador, que te levou até o seu trabalho, que te ajudou você a ir até o seu trabalho. Se você foi de carro, você teve que abastecer o seu carro, né? Você tem que abastecer o seu carro, você tem que ter um lugar para estacionar, e aí tem a pessoa do estacionamento, e quando você passa pela portaria, tem um porteiro que te autoriza a entrar. Até você chegar no seu trabalho e exercer a sua função, olha quantas pessoas contribuíram para que isso acontecesse. Tá? Então não tem mais importante e menos importante. Para que o mundo funcione, todos são importantes. Ok? Compreendido até aqui? Então quero conversar com você sobre essa frase. O trabalho dignifica o homem. Atribuem essa frase a Benjamin Franklin. Eu honestamente não sei se é dele mesmo, porque hoje em dia na internet, né, as pessoas atribuem tantas frases umas às outras, a gente não sabe quem de fato escreveu aquilo, só quando tem registrado em alguma obra, né, em algum livro, alguma coisa, a gente tem como saber isso. Mas essa frase eu não sei se você já ouviu em algum momento da sua vida, né? O trabalho dignifica o homem, porque é realmente isso que ele faz. No propósito que ele traz para nossa vida, ele traz dignidade pra gente. Dignidade de ocuparmos um lugar no mundo, para o mundo rodar, para as coisas acontecerem, tá? Para que a vida aconteça, você vai exercer aquela função, tá? E porque também você, através dessa função que você está exercendo, você é capaz de manter a sua própria vida. Você é capaz de ter a sua independência, né? E isso traz muita dignidade ao homem, né? Você poder exercer uma função e através dela você se manter, tá? Isso é maravilhoso. Eu queria então conversar com vocês sobre os benefícios do trabalho para a vida, já que a gente entendeu que ele é importante, que ele faz parte que é importante que tenha um propósito na nossa vida, porque a gente tem um lugar para ocupar no mundo, e aí a gente vai falar depois sobre trabalho em equipe e abordar algumas outras questões, mas o trabalho ele tem os benefícios para a vida. Eu já conversei sobre alguns com vocês aqui, mas eu quero falar sobre outros e a gente vai detalhar cada um deles para que a gente saia dessa aula compreendendo que a gente não faz o que a gente faz só para a gente não morrer de fome, ok? A gente faz por um propósito maior. Um dos benefícios do trabalho para a vida é o desenvolvimento de habilidades. Vamos ler aqui o que eu separei para a gente estudar? A prática leva à perfeição, certo? Por isso, muitas pessoas procuram experiências profissionais para desenvolver habilidades que possam contribuir com a ascensão profissional. Tais habilidades não serão desenvolvidas sem exercícios e vivência. Daí vem a motivação para trabalhar. Lembra quando eu conversei com vocês sobre a minha trajetória profissional no outro módulo? Se você não assistiu o outro módulo, não tem problema. Eu vou falar aqui rapidamente. E o que eu expliquei é que eu queria chegar em um lugar, eu queria exercer uma função, mas para que isso acontecesse eu precisava estudar, eu precisava lá fazer a faculdade de comunicação e marketing, e para isso eu optei trabalhar, eu fiz um plano em que eu queria trabalhar com telemarketing durante um período para que eu pudesse pagar a minha própria faculdade, ok? Então, eu trabalhei ali, eu dei o meu melhor ali em um trabalho, que não era o meu objetivo final, mas que era o caminho daquilo que eu queria fazer para minha vida, tá? E aí, nesse trabalho, eu desenvolvi diversas habilidades que contribuíram para que eu chegasse hoje onde eu tô,
ok? Que é o que eu queria de fato fazer da minha vida, tá? Então, são habilidades que a gente vai adquirindo através o trabalho. Quando a gente trabalha, a gente vai adquirindo habilidades que vão levar a gente a algum lugar que a gente queira. Então, nem sempre a gente vai começar aonde a gente quer, tá? Então, eu vou desenvolver habilidades para contribuir com a minha ascensão profissional. Porque a gente pode ter planos diversos durante a vida e esses planos podem mudar o tempo todo, tá? O que é importante é que a gente olhe eu quero ser alguma coisa, tá? Ser no sentido de realizar, ser profissionalmente. Eu quero ser médico, ou eu quero ser publicitário, ou eu quero ter uma empresa, sei lá, de faxina, ou qualquer coisa que você tenha em mente hoje fazer. Você precisa traçar um plano. A gente já viu isso lá no outro módulo, lembra? A gente precisa traçar um plano para isso, né? Isso faz parte da organização. Claro que eu posso muito bem desejar ser alguma coisa, estar em algum lugar, e eu posso travar um plano para isso. E através desse plano, daquilo que a gente vai fazendo para chegar aonde a gente quer, a gente vai desenvolvendo diversos tipos de habilidades. Então, para desenvolver as habilidades, a gente precisa fazer aquilo. Eu, por exemplo, tenho vontade de um dia dar aula em faculdade, em curso superior. Essa é uma vontade que eu já tenho há um bom tempo. Eu não sei se eu falei isso lá no outro módulo de planejamento, mas eu tenho vontade para o futuro, para daqui a uns 10 anos, eu quero dar aula em faculdade, ok? Então, eu não posso simplesmente, ok, o que eu vou fazer para dar aula em faculdade? O que precisa para dar aula em faculdade? Tá? Que é uma coisa que eu quero daqui a 10 anos. Tá? Eu preciso estudar isso, eu preciso fazer o meu mestrado, eu preciso desenvolver essa habilidade de conversar, de falar com as pessoas, de ensinar, tá? Então, olhem, eu não sei quando que eu vou conseguir dar aula em faculdade, tá? Mas eu sei que hoje eu tô aqui dando aula pra vocês e eu tô desenvolvendo essa habilidade de dar aula. Porque dar aula não é o meu dia a dia, eu tenho uma empresa de comunicação e marketing. Tá, eu me comunico o dia todo? Ok. Tá dentro de comunicação, que é o que eu gosto de fazer, trabalhar com comunicação e marketing? Tá super dentro. Mas eu tô desenvolvendo uma habilidade aqui que é uma coisa que vai me ajudar lá na frente, que vai me ajudar lá no futuro. E o trabalho, ele ajuda isso. Não tem como a gente fazer isso sem exercícios e vivência, tá? E exercícios não é só aquilo que a gente vai responder daqui a pouco, depois dessa aula. Não é só a gente fazer isso, mas é a parte do estudo no geral, daquilo que a gente quer, tá? E a vivência. O trabalho vai permitir essa vivência no dia a dia. A gente falou no último módulo que eu dei, que eu gravei aqui, foi de atendimento ao cliente, a gente falou sobre treinamento, quando as pessoas entram numa empresa, né? Então a gente vai treinar essa galera, elas vão estudar, né? E aí depois elas vão vivenciar. E com isso ela vai desenvolvendo essas habilidades para exercer não só aquela função que ela está exercendo, mas que vai capacitá-las capacitá-la para outras funções, ok? Eu falei do planejamento porque a gente precisa saber onde quer chegar, né? A gente precisa saber o que a gente quer da nossa vida. Então, o planejamento ele vai ser importante por causa disso. Até pra gente não perder tempo com coisas que a gente sabe que não quer. Mas, até dentro do que talvez a gente não queira hoje, a gente consegue desenvolver habilidades. Pode ser que você precise trabalhar nesse momento. E aí você vai trabalhar no emprego que te derem. Talvez você não tenha condições de escolher se você quer trabalhar com X, Y, Z hoje. Você vai trabalhar literalmente porque alguém que na sua casa está precisando, porque você precisa pagar conta, porque você precisa colocar comida na mesa, né? Então, o que esse trabalho que você está fazendo vai proporcionar de desenvolvimento de habilidades para que você chegue mais perto de algo que você queira no futuro. Tentem olhar com esse olhar, né? Tentem olhar com esse olhar, parece redundante, mas não. Olhem por esse ângulo, acho que é melhor assim, essas palavras, né? Olhem por esse ângulo também a questão do trabalho. Ele é importante para a vida porque ele vai te ajudar a desenvolver habilidades, tá? Que vão ser boas para você no futuro, em relação tanto ao trabalho, como eu falei aqui, mas para a vida pessoal também. Outra coisa que é importante é a realização. Ver o resultado do trabalho feito é muito gratificante, independente da área de atuação. Testemunhar a felicidade de um cliente ao encontrar o produto que queria na loja, bater as metas de vendas ou trabalhar na construção de um grande edifício, tudo pode ser motivo de orgulho por ter contribuído para que aquilo se tornasse possível. A realização
também motiva a ida ao trabalho. Então a gente também trabalha por realização. A gente trabalha para desenvolver habilidades e a gente também trabalha por realização. Tá? É importante que vocês olhem para o trabalho como algo que vai agregar na vida de alguém. Isso ajuda muito quando às vezes a gente exerce alguma função ou está trabalhando em alguma coisa que a gente não gosta. A gente precisa, lembra do vídeo que a gente assistiu sobre dar o nosso melhor? A gente precisa entender qual é a importância daquele trabalho, qual é o propósito daquele trabalho na vida de outras pessoas. Tá? Não só para sua vida, tá? Esse propósito para sua vida. Esse trabalho vai me ajudar a chegar onde eu quero, ou esse trabalho é o que eu quero, que eu sonho, tá? Propósito na vida de outras pessoas. Por que aquela função é importante? O que ela vai agregar na vida de outras pessoas? Ok? Então, a gente olhar também por esse ângulo ajuda a gente compreender por que nosso trabalho é importante e a nos sentirmos realizados também. Realizados ao ajudar alguém a resolver algum problema. Tá? Realizados ao bater a nossa meta, realizados ao receber nosso salário e com ele poder viver a nossa vida, poder pagar as nossas contas, poder comer o fruto do nosso trabalho, gente, poder comer daquilo que comer porque a gente trabalha, tá? Poder pagar nossas contas porque a gente trabalha. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom, é um sentimento de realização muito grande. Eu lembro que quando eu casei, eu trabalho desde 18 anos, mas eu só saí de casa e vim ter a minha casa mesmo quando eu casei. E eu lembro que a gente casou e casamos com aquele propósito de vivermos de fato com o que a gente tinha, com o que a gente recebia, pagando as contas com o dinheiro do nosso trabalho. E eu lembro que cada vez que a gente fazia a compra e enchia o armário em que eu guardava as compras no armário, me dava uma felicidade muito grande mesmo, de ver que a gente teria ali suprimento para o mês inteiro, que a gente ia ter arroz, feijão, a carne que eu colocava no freezer, o pão que a gente colocava. Isso é muito bom, e saber que aquilo vinha do nosso trabalho, sabe, do resultado do nosso esforço, um mês inteiro, era maravilhoso, gente. Tá? Eu acho que, assim, todo mundo acha que vive isso. Eu não sei se vocês conseguem ter prazer ao pagar uma conta. Tem gente que só reclama quando vai pagar. Eu tenho prazer ao pagar uma conta, porque eu sei que aquilo é possível pelo meu trabalho, pelo meu esforço. Então a gente tem que olhar para isso, para se realizar, tá? Mesmo que às vezes a gente esteja fazendo algo que a gente não goste, que não é aquilo que eu quero naquele momento, mas ele pode te trazer N realizações, tá? E para você ir para um lugar que você queira, trace um plano. A gente já estudou isso num outro módulo. E outra coisa que pode trazer para nossa vida também é a melhorar nossos relacionamentos, tá? A habilidade de relacionamento interpessoal. A grande maioria dos profissionais trabalha de forma colaborativa com outros, o que permite que sejam criados laços de amizade e cooperação. Fazer parte de uma equipe que trabalha em prol de um mesmo objetivo é muito enriquecedor e motivador. E aí, o que eu posso dizer para vocês em relação a isso? Nós somos seres relacionais, né? A gente precisa se relacionar com outras pessoas para vivermos nossa vida. Você pode até falar: ai, Tatiana, mas eu gosto de ser sozinha, eu gosto de ficar sozinha, eu adoro fechar a porta do meu quarto, ouvir minha música. Isso não quer dizer que você goste de ser sozinho. Olha pra sua vida hoje. Se não tivesse ninguém, ia ser boa? Se não tivesse as pessoas à sua volta, tá? As mesmas pessoas que talvez podem trazer problemas e te deixar irritado de vez em quando são as pessoas que a gente precisa para viver, tá? E no trabalho não é diferente. A gente precisa saber conviver com as pessoas. É bom conviver com as pessoas, estabelecer relacionamentos de amizade, a gente estar ali com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. E é maravilhoso, gente. Eu tenho amizades hoje, eu tenho 34 anos. Eu tenho amizades hoje, a maioria das minhas amigas hoje são lá do início da minha vida profissional. Foram minhas madrinhas de casamento. São meus amigos, eu tenho amigos hoje desde a infância, tá? Eu sei que eu tô falando de trabalho aqui, então eu acabei citando as amigas de trabalho, mas a vida a gente vai fazendo amizades, a gente precisa estar com pessoas, né? E o trabalho ele vai te ajudar a isso.
vai te fazer conhecer pessoas que talvez tenham a mesma visão de mundo que você, que talvez tenham os mesmos objetivos que você. E aí, você naquela relação de trabalho, você vai conseguir. Você vai ter o mesmo objetivo que aquela pessoa, porque vocês trabalham na mesma empresa, talvez na mesma função, né? Porque tem aquela convivência do mesmo setor. E ali vocês podem estabelecer uma relação de amizade também, né? É muito enriquecedor e motivador você estar com pessoas que você goste. Às vezes você vai estar com pessoas que você não gosta, e isso vai ser bom também, porque vai te ajudar a lidar com isso. Pessoas que a gente não gosta, a gente não simplesmente corta da nossa vida. Porque muitas vezes a gente precisa delas, elas vão estar no nosso caminho. Você precisa trabalhar com alguém que você não gosta, faz como? Vai ter que trabalhar, não vai? Então, o trabalho, ele ajuda nessa habilidade de relacionamento interpessoal aí, porque você vai aprender a conviver com pessoas que você gosta e que você não gosta, que são diferentes de você, vai aprender a lidar com as diferenças, né? Isso é muito importante e vai te proporcionar fazer amizades que você pode levar até para sua vida, ok? E falar um pouquinho de disciplina e responsabilidade. Em qualquer tipo de empresa, seja como proprietário ou colaborador, é necessário cumprir regras em relação a prazos, horários e metas. Esse aspecto faz com que os indivíduos desenvolvam a noção de organização e disciplina, que é muito importante para o seu desenvolvimento profissional. Quem são os indivíduos? A gente. Somos nós. Tô falando de mim, tô falando de vocês, tá? Desenvolver essa noção de organização e disciplina. A gente já viu em outro módulo como isso é importante para a nossa vida, a organização, não vimos? Se você não viu, você ainda vai ver. Mas o quanto é organização? A vida é dura. A vida não é fácil. Se eu tô achando isso já com 34 anos, você imagina quando eu chegar aos 50. Então, eu acho que a gente precisa aprender com o que a gente tem hoje. A gente precisa aprender desde cedo. Tá? Disciplina, organização para que as coisas aconteçam bem, para que as coisas corram bem na nossa vida. Quanto mais organizado a gente for, menos dor de cabeça a gente vai ter. Tá? E disciplina, que é para que as coisas também aconteçam e para que você consiga realizá-las, tá? Vamos falar aqui de disciplina. Tem gente que entra no mercado de trabalho e não consegue acordar cedo, né? Complicado. Vai conseguir se manter no emprego? Não vai. Então, o trabalho, ele vai ajudar você a ter uma disciplina para a vida, de cumprir compromissos, de cumprir horários. A gente vive em sociedade, né? Então, tem coisas que a gente vai aprender que o trabalho vai nos proporcionar, porque a gente sai da adolescência meio no oba-oba, né? Achando que o mundo gira ao nosso redor, e não funciona assim. Precisa ter uma ordem, tá? Precisa de uma organização. E a disciplina para cumprir isso. A gente aprendendo isso, nossa vida vai ficar muito mais fácil, muito mais tranquila. Vamos respeitar mais o outro e poderemos exigir respeito também em relação a algumas coisas, tá? Porque a gente começa da gente, né? E um profissional, falando pelo viagem do trabalho, um profissional organizado e disciplinado, ele é sempre muito bem visto. Tá? Não existe você trabalhar e não ter organização e não ter disciplina. Tá? Eu lembro do meu irmão, quando tinha 18 anos, meu irmão estudava à tarde, meu pai botou ele para estudar à tarde porque cansou de ter dor de cabeça, de fazer ele acordar de manhã para estudar. Então falou, bota ele à tarde que ele dorme a manhã inteira, acorda, vai pra escola e quando chega de noite já tá quase na hora de dormir, não vai ficar perturbando, né? Porque existem pessoas que são mais difíceis do que as outras. E aí ele fazia assim. Só que aí ele fez 18 anos, ele quis fazer uma prova pra Marinha. E aí foi pra Marinha. Ficou lá 40 dias, gente. Ele voltou outra pessoa. Posso dizer pra vocês, além de mais magro, porque emagreceu pra caramba, porque o treinamento é difícil, né? Além de mais magro, ele voltou outra pessoa. Uma pessoa organizada, tá? Sabia que tinha que passar sua roupa, levar sua roupa, suas fardas passadas para o trabalho, porque senão tinha punição lá. Sabia que tinha que cumprir o horário, tinha que estar lá tal hora, que se não chegasse na hora ia preso. Tem essa coisa, né, no militarismo, de você ter que cumprir, senão você é punido, né? E eu lembro também que ele voltou mais consciente do seu papel na sociedade. Eu digo isso porque ele já começou a ajudar nas coisas de casa,
a limpar a casa, coisa que ele reclamava muito antes, mas ele viu lá que para viverem no coletivo, né, era necessária essa organização, né, senão virava uma bagunça. Isso foi muito bom para ele, para a vida dele. Hoje ele é uma pessoa muito melhor porque ele passou por aquilo. Então, para ele foi mais um tratamento de choque, né? Porque saiu de uma realidade de um adolescente que dormia até tarde, só ia pra escola, terminou a escola, para uma realidade de um cara que tinha que cumprir prazos, metas, que tinha que se organizar, tinha que ter a disciplina lá de cumprir cada tarefa, senão era preso, senão, né, senão ia responder por aquilo. Foi meio que um tratamento de choque. Não é com todo mundo que vai ser assim. Mas quanto mais a gente compreender a importância disso para nossa vida, para a gente se relacionar bem com o outro e para que nossa vida flua melhor, sem muita dor de cabeça, melhor. E o trabalho ele faz isso. Ele traz essa disciplina e essa responsabilidade que a vida precisa. A vida aqui, como eu falei aqui, e vou responder e vou responder. Como eu falei aqui e vou repetir sempre que eu tiver a oportunidade, a vida não é fácil. A vida é dura, tá? Para você sair de casa cedo e conseguir o seu ganha-pão, tá? Não é tranquilo, não é fácil. A gente passa por muita coisa. Até a gente chegar onde é que a gente quer chegar, e muitos nem têm essa oportunidade. E muitos já vão trabalhar a vida inteira para ter só o que precisa, para atender a sua necessidade de vida, do que precisa hoje, tá? Então não é fácil. Então quanto mais cedo o trabalho trouxer disciplina e responsabilidade para a sua vida, melhor, tá? Mais coisas você vai conseguir compreender e para tornar a sua vida também um pouco mais fácil. Aí eu quero fazer uma citação que está lá no livro de Provérbios, um versículo que está lá, que fala: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. A gente só fala que a gente quer fazer, que a gente vai acontecer. Só falar não leva a gente a lugar nenhum, tá? A gente chega nos lugares com muito trabalho. E como eu acabei de falar aqui, o trabalho nem sempre vai ser fácil. Nunca é fácil. Nenhum trabalho é fácil. A gente trabalha para conseguir executar algumas tarefas que não sejam tão complicadas ou que estejam mais de acordo com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente deseja, com aquilo que a gente se sente realizado. Mas até o caminho para chegar lá é árduo, é complicado, tá? É só esse caminho árduo que traz proveito, tá? Ninguém chega na vida fácil. E até os que têm uma vida fácil, talvez um herdeiro aí de uma grande fortuna, ele precisa trabalhar para manter aquilo, ou até para conseguir uma disciplina dentro da facilidade que ele ganhou na vida dele. Porque até essa facilidade traz problema para nossa vida, tá? Mas o só falar, gente, o só falar leva à pobreza, tá? Então a gente precisa agir. O trabalho faz parte da gente como ser humano, tá? É o propósito da nossa vida. Um dos propósitos da nossa vida é trabalhar. A gente vai assistir um vídeo sobre isso, um vídeo do professor Mário Sérgio Cortella. É um vídeo, na verdade, que não é o do professor. Eu encerrei o último módulo que eu dei com o vídeo do Cortella, mas não é ele que vai falar aqui. Esse vídeo é uma resenha de um livro dele, que eu acho que eu também já indiquei aqui no curso, que se chama Por que Fazemos o que Fazemos, tá? E a gente vai entender um pouco mais do porquê trabalhar, com uma outra visão. Ok? Você gostaria de ficar em casa na segunda-feira e não ter que ir para o trabalho? Você nunca tem tempo para nada? Você não sente mais prazer no dia a dia? Você não sabe qual é o grande objetivo da sua vida? Em Por que Fazemos o que Fazemos, Mário Sérgio Cortella nos mostra as respostas para essas e outras perguntas relacionadas ao trabalho. O que leva você a acordar todos os dias de manhã, levantar da cama e ir trabalhar? Se a sua resposta é puramente relacionada ao dinheiro, os seus resultados tendem a não ser muito bons. Se você tem um propósito claro para levantar, a sua vida muda. Essa deve ser a sua busca diária. Quando você vive de maneira robótica, no piloto automático, com grande monotonia, você nega a vibração da sua própria existência. Você consegue responder perguntas como: o que você fez por quê? O que você não fez por quê? O que você fez e não deveria ter feito, por que você o fez? O que você não fez e deveria ter feito, por que não o fez?
A palavra propósito significa aquilo que eu coloco adiante. Uma vida com propósito é uma vida que eu entendo os motivos por fazer o que eu faço e os motivos por não fazer o que eu não faço. Muitas pessoas hoje desejam encontrar no emprego algo que ultrapasse apenas o dinheiro. Elas procuram valorização e reconhecimento. Quando você vive uma rotina de modo automático, robótico, você se aliena, você se perde de si mesmo. A natureza autoral do trabalho se perde. A sensação de que você é realizador daquilo vai embora. Fazer de modo automático tira você da dimensão realizadora. Uma pessoa que está consciente das razões pelas quais faz aquilo que faz é muito mais eficaz em uma organização. Se o seu propósito na vida profissional é somente ganhar dinheiro, então não sofra. É para isso. Pronto. Porém, se for para se sentir realizado, se for para ter uma percepção autoral, ser valorizado e reconhecido, então você está no lugar ou ofício errado quando você não aguenta ter que levantar em mais uma segunda-feira para ir trabalhar. Toda conquista exige sacrifícios. Um artista pode passar meses em condições difíceis gravando um filme, mas quando a obra é lançada, ele percebe a própria autoria no trabalho realizado. Quem sofre muito com a segunda-feira não tem apenas cansaço físico. Na verdade, a pessoa não se encontra naquilo que faz. É preciso rever o motivo dela fazer o que está fazendo. Muitos se queixam da rotina de trabalho, mas a rotina não é sinônimo de monotonia. O desgosto não está na rotina profissional, mas na monotonia. A monotonia mata a motivação. É necessário que o trabalho se desvincule da alienação, da ausência de pertencimento. Nenhuma pessoa quer apenas fazer coisas. As pessoas querem ter uma postura autoral em relação às coisas que fazem. Você faz o trabalho, mas em certo sentido, ele também faz você. O trabalho molda suas competências e habilidades. Você já ouviu a frase motivação é uma porta que só se abre pelo lado de dentro? A motivação é um estado interior. Motivação é diferente de estímulo. O estímulo é um incentivo para você dar um passo. A motivação leva você além, faz você ter um propósito além da próxima tarefa. A principal causa de desmotivação das pessoas não é a falta de salário, mas sim a falta de reconhecimento. Ser só mais um empregado significa não ser nada. Dessa maneira, o reconhecimento pelo resultado do trabalho é completamente frustrante. Quando uma pessoa diz que quer fazer só o que gosta na vida, ela está iludida. Isso é impossível. Em muitos momentos precisamos fazer o que não gostamos. Tarefas desagradáveis são inevitáveis. Não há como fazer apenas o que mais gosta, o que não significa dizer que você não deve buscar fazer, na maior parte do tempo, aquilo que você gosta. Para conseguir fazer por muito tempo aquilo que você gosta, é preciso se esforçar. Nada vem de uma hora para outra. Você precisa passar por muito tempo de estudo, planejamento e sacrifícios. Para encontrar o caminho que leva você ao seu propósito, você precisa responder algumas perguntas. Perguntas que estão ligadas aos seus valores. Quais são os meus valores? O que eu penso que vale e o que eu penso que não vale? A minha vida valerá de que modo? É uma vida com ou sem valia? Que valia eu quero colocar nela? Para que serve essa vida? Qual é o meu papel dentro da estrutura em que eu atuo? Perguntar para si mesmo por que eu faço o que eu faço gera outra pergunta. Por que eu não faço o que eu não faço? Existem coisas que eu posso fazer, mas que não devo fazer. E existem coisas que eu não faço porque considero desonestas. Isso é o que modela a ética de cada um. Bem mais do que simplesmente buscar uma meta a ser alcançada. Nós somos seres pluridimensionais, agimos em várias frentes. O trabalho ocupa uma parte significativa do nosso tempo e acaba se relacionando com as outras áreas da vida, como a família, por exemplo. Por isso, aprender a utilizar o tempo de modo inteligente é essencial para que não haja nenhum prejuízo em nenhuma das áreas mais importantes da vida. Você sabe quando falamos frases do tipo: quando eu tiver tempo, um dia, eu vou fazer aquilo que eu amo. Quando eu tiver melhores condições financeiras, vou me dedicar ao meu verdadeiro sonho. Sabe quando falamos essas frases e acabamos adiando tudo o que é importante? Nós, como humanidade, temos a percepção de que um dia fomos felizes. Em uma determinada época de nossas vidas, quando éramos mais simples, construímos uma percepção de felicidade que já vivemos e acreditamos que vamos voltar para aquele lugar. Só que a procrastinação é um distúrbio que não nos leva a lugar algum. Muitos reclamam do dia a dia e da rotina no trabalho, mas se essas pessoas forem afastadas do trabalho, elas vão sentir falta da rotina, do convívio, e os aspectos positivos vão ganhar destaque na memória. Nós temos uma consciência de que o tempo é histórico, ou seja, temos a percepção do passado, presente e desejo do futuro.
Nesses momentos, é preciso lembrar que pensar "eu era feliz e não sabia" é um sinal de inteligência. E até quando você deve ser leal à empresa na qual você trabalha? Você descobre a resposta avaliando todos os desgostos que você vive lá dentro. Eles são relevantes ou podem ser colocados à margem? Quando passa a não ser mais agradável estar no ambiente que você está porque você vive desgostos que agridem o seu bem-estar, você precisa alterar a rota e se preparar para essa mudança. Para encontrar motivação em tempos difíceis, é preciso aprender a viver a restrição, do mesmo modo que você aprendeu a viver a fartura. Aprender a lidar com as restrições faz parte da sua formação de carreira. É preciso encontrar soluções e compreender que são períodos. Existem muitas organizações com propósito. Apesar de não renegarem o lucro, elas encaram o lucro como resultado de um trabalho com desdobramentos benéficos no âmbito social comunitário. Esses são lugares prazerosos para trabalhar e os jovens aderem a uma empresa desse perfil com muito mais facilidade porque o local de trabalho não é apenas um lugar para se ganhar dinheiro, mas um lugar que produz um impacto positivo no mundo. Hoje, as empresas que se diferenciam são as que priorizam a qualificação permanente de seus quadros e não enxergam o trabalho das pessoas como commodity. Ao investir em educação corporativa, não necessariamente a empresa vai estar mais bem preparada, mas o contrário é automático. Não investir na formação implica em perda significativa em qualidade e competência. Por fim, Mário Sérgio Cortella se despede nos dizendo que uma carreira turbinada exige a capacidade de ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e perguntar o que se ignora. Caminhe para o futuro com propósito, esforço e alegria, sabendo que as dificuldades no caminho exigem paciência na turbulência e sabedoria na travessia. Muito legal, né, gente? O conteúdo desse livro é muito bacana. Quem quiser depois ler, eu acho que até que eu consigo o PDF. Ele é liberado na internet para quem quiser ler. Eu vou liberar aqui o livro para vocês junto no módulo. Pedi para colocar lá para quem quiser ler. Mas o livro inteiro fala basicamente o que vocês assistiram nesse vídeo. Fala do propósito, né? Que é entender os motivos pelos quais a gente faz aquilo que a gente faz. E que a caminhada não é fácil, né? Pra ninguém. Pra você fazer aquilo que você quer ou pra você chegar a algum lugar que você queira, né? O trabalho, ele é necessário e ele vai te ajudar nisso e em muitas coisas também. Agora que a gente aprendeu um pouco da importância do trabalho, do porquê que a gente faz o que a gente faz, aonde ele pode levar a gente vai conseguir estudar um pouco mais do porquê que o trabalho em equipe é tão importante, né? E esse é o tema das nossas próximas aulas aí, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula e que você se anime para fazer esse módulo, estudando sempre esses materiais complementares que eu estou colocando aqui, fazendo os exercícios, né? E levando todo esse aprendizado aqui para a sua vida, ok? Até a próxima aula!